Meu nome é Vitória Deviá, eu trabalho com moda e meu signo é touro. Em design de moda pelo Instituto Europeu de Design. Papai foi um homem muito inovador, italiano, nascido em Turim, veio para o Brasil porque ele não gostava de morar na Itália, ele tinha outras ideias, ele sempre foi uma pessoa que pensou fora da caixa e uma pessoa maravilhosa, muito criativo e um pai maravilhoso. E que realmente nesse livro dele você consegue ver todos as etapas do trabalho dele, que foi uma pessoa apaixonada pela própria profissão, que nunca desistiu e nem deixou de fazer o que ele amava, não importa o que os outros diziam. Ele sabia exatamente o que ele queria fazer e ele sempre foi atrás disso. A ideia do livro surgiu uma vez, quando meu pai estava com um grande amigo dele italiano chamado Giovanni Cutolo. Ele tinha um blog que ele escrevia sobre diferentes coisas de design e arquitetura. E aí ele decidiu, um dia ele foi com esse amigo visitar a editora Perspectiva, porque esse amigo queria apresentá-lo para a dona Guita. E aí ele conversou com a dona Guita por um tempão sobre esse site que ele escrevia e ela falou que queria escrever um livro, porque ela perguntou para ele: por que você não escreve um livro sobre a sua carreira? E foi aí que tudo surgiu. No começo ele ficou muito assustado porque ele era uma pessoa muito humilde, tímida, ele achou que talvez não fosse conseguir, mas aí todo mundo incentivou ele a escrever o livro e ele foi indo, foi escrevendo. E quando a gente viu, estava pronto. Na verdade, eu acompanhei parte do processo, principalmente a parte de conseguir as imagens para o livro, porque obviamente eram imagens muito antigas, ele não tinha todas as imagens em alta resolução. Então eu ajudei ele a conceber essa ideia que não necessariamente elas precisavam ser imagens grandes, a gente podia fazer, por isso que no livro tem a cartilha com algumas imagens em cor, outras em preto e branco. E ele foi escrevendo, assim, tudo surgiu muito naturalmente. E depois do falecimento dele, o livro já estava pronto. E a editora Perspectiva fez toda a parte gráfica. Eles fizeram um trabalho maravilhoso, porque eles são realmente sensacionais. E estava tudo pronto já, então a gente só realmente acompanhou, fez a ponte para lançar o livro, mas ele que concebeu tudo, ele que fez tudo. O processo levou mais ou menos uns 2 anos. Quem ajudou muito ele foi o Sérgio Con, que faz parte da editora Perspectiva. Ele trouxe, assim, o Sérgio conta que ele trouxe, eles precisavam de material para colocar as imagens do livro, e ele literalmente trouxe várias caixas de livros e de coisas deles. E aí o Sérgio falou: não, calma, não precisa de tudo isso, vamos selecionar quais são as mais importantes. Então ele levou pelo menos alguns meses para selecionar quais eram as imagens mais importantes, quais eram as imagens que podiam ser usadas ou não. Ele trouxe aquelas fotinhos de slide que quase ninguém nunca mais vê hoje em dia. Eles conseguiram resgatar as imagens deles. E aí foi fazendo naturalmente e demorou uns 2 anos, depois mais 1 ano até o livro ser produzido, até tudo ser feito. E agora, acho que em julho desse ano, faz 2 anos que ele faleceu, vai fazer uns 2 anos que a gente começou, eu e minha irmã, a ir fundo nisso. Eu e minhas 2 irmãs, a Valentina e a Verônica. O dia do meu pai, eu acho que ele não tinha uma rotina. Cada dia era um dia diferente. Ele acordava, ultimamente ele fazia yoga todos os dias de manhã, alongava, fazia yoga ouvindo música clássica. Ele era um pianista exímio, tocava muito bem piano, jazz e clássico. Então ele apreciava muito a música e acho que ele começava o dia fazendo yoga, ouvindo música clássica, não comia muito, não tomava muito café da manhã e cada dia era um dia diferente. Ele respondia e-mails, ele falava com as pessoas, ele saía, passeava muito, ia para eventos e escrevia o livro dele também, trabalhava muito projetando, passava alguns dias. Tudo depende, ele não tinha uma rotina certa, nunca teve. E depois, muitas vezes, ele encerrava o dia tocando piano. Ficava pelo menos umas 2 horas tocando piano antes de dormir. A fruta favorita do meu pai era a banana, principalmente com Nescau e sorvete.
acho que todo mundo tem que saber sobre todos os projetos que ele fez, principalmente o trabalho enorme que ele tinha, as palestras que ele fazia com relação à história do design italiano, que é onde nasceu o design na Itália. E eu acho que os estudantes precisam saber mais sobre a história do design, mais do que só fazer, eles precisam saber onde nasceu, onde surgiu, estudar a história mesmo. Isso era um trabalho que ele fazia muito bem feito, principalmente para os jovens, e que eu acho que a gente precisa se interessar sobre isso, não é só fazer, é conhecer. Ele torcia pro Corinthians, mas ele não entendia nada de futebol. Ele falava que era o ópio do povo. Maiores erros da minha vida, os melhores erros da minha vida, acho que foram achar que eu sabia muitas coisas, sabia o que eu queria, e depois descobrir que na verdade eu não sabia nada daquilo. Então acho que o melhor erro da minha vida foi achar que eu não sabia nada e eu tinha sorte de alguém me dizer que eu realmente não sabia nada, que eu tinha que aprender. Eu aprendi a ler acho que na escola mesmo, com os professores na primeira série. Tudo que eu gostaria de falar para o meu pai, acho que eu já falei para ele infinitas vezes. Ele sabia de tudo realmente que eu queria falar para ele, mesmo. Não tinha nada que a gente não tenha.